Bom dia, galera! Bem, pessoal, na aula passada nós encerramos o assunto sobre Roma Antiga, né? Falando sobre a ascensão e a decadência do Império Romano. Bom, decadência do Império Romano através das crises do século III e aí o início da Idade Média, pois é o tema que nós vamos começar hoje, né, a aula de hoje, que é falando sobre a Idade Média. Para falarmos desse tema, nós vamos dividir a aula em 3 vídeos, né? No primeiro vídeo, iremos falar sobre a ascensão da Idade Média, que vai a partir do século V até o século XI. No segundo vídeo, iremos dar destaque à Baixa Idade Média, que é a decadência do período feudal, né? Que vai do século XI até o século XV. E no terceiro vídeo, iremos dar destaque sobre a Idade Média no Oriente, né? Com a ascensão do islamismo. Não coloquei na imagem, mas é o terceiro vídeo, é o tema do terceiro vídeo. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Então, para darmos início ao período da Idade Média, né, a gente tem que refletir um pouco o que acontecia lá no século III, né, as crises do século III no Império Romano. Então, na imagem aí, o destaque era a ameaça dos povos germânicos. Então, você observa aí de rosa, né, a parte rosa, isso aí representa o que era o Império Romano, o território dominado pelos romanos, né? Na parte de verde, os vários povos germânicos, né, vindo da região norte aí da Europa, no qual eles passam a ameaçar, né, o controle ou a centralização política de Roma, invadindo esse território. Para dificultar a invasão dos povos germânicos, a princípio Diocleciano ele vai dividir o império em 4 partes, vai se chamar tetrarquia. Entretanto, a força política maior estava concentrada ainda em Roma. E depois Constantino, como foi dito na aula passada, né, ele vai dividir o império em 2, o império do Ocidente, né, ainda com a capital em Roma, e é o Império do Oriente, que a capital vai ficar em Bizâncio, que vai deixar de ser Bizâncio e vai passar a se chamar Constantinopla, né? O que é a cidade de Istambul, né, na Turquia na atualidade. Então aí fica aí dividido o Império, né, no final dessa história fica dividido em 2, Império do Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Lembrando, era para dificultar a invasão dos povos germânicos. Com o Império dividido, nós passamos a analisar outros problemas que caracterizaram as crises do século III no Império Romano. Ou seja, além das invasões germânicas, havia uma anarquia militar. O Império ele se tornou muito grande. Então, o governo que estava centralizado em Roma não tinha como mandar apoio, nem ter contato com aqueles militares que estavam nas fronteiras. E muitos desses militares acabaram se convertendo aos povos germânicos, ou seja, em vez de lutar contra eles, acabaram se aliando a eles, né? Além da anarquia militar, havia disputa entre os senadores. Os senadores eles estavam sempre disputando para ver quem chegaria no poder e quem tivesse ali maiores méritos. Um outro fator foi o crescimento do cristianismo. Então, aquele argumento de Augusto, né, um representante, uma pessoa sagrada para o império, que seria o imperador, ele vai ser convertido a um nada, ele vai se sentir um nada. Por quê? Porque o cristão, que crescia cada vez mais no Império Romano, ele representava uma anarquia, né, a questão política. Então eles eram contra aquela ideia de Augusto ser sagrado, porque o cristão acredita que Jesus, né, Jesus Cristo, é o ser sagrado que veio à Terra em nome de Deus. Um outro fator é que quando o Império Romano ele deixou de crescer, ou seja, deixou de se expandir, houve a necessidade de mão de obra. Não tinha mais mão de obras escravas. Não tendo mão de obra, não tem produtos, nem tanto produtos manufaturados, como também não havia produtos alimentícios, ou seja, produtos agrícolas. A diminuição dessa quantidade de produtos vai fazer com que o preço daqueles produtos que eram feitos aumentasse drasticamente, e aí a maioria da população não tinha condições de ter acesso a esses produtos. Para resolver esse problema, aí Constantino vai criar, né, o sistema de colonato, no qual vai incentivar a população a ir para as áreas rurais para trabalhar. Então vocês observam que ocorria naquele momento N fatores, né, que enfraquecia o poder centralizado em Roma, mas, né, a queda do Império Romano no ano 476, principalmente o Império Romano do Ocidente, né, que vai ser invadido pelos povos germânicos, isso aí representa o fim daquele Império Romano e o início, né, de uma nova era, que seria o início da Idade Média. E aí a gente passa a analisar as questões sociais, políticas, econômicas, religiosas daquele período.
Então, repetindo, né, a invasão dos povos germânicos representa, no ano 476, representa aí o início da Idade Média. O Império Romano do Ocidente ele vai ficar dividido em vários territórios, dominados, acima de tudo, pelos povos germânicos. Ou seja, esses territórios ficam conhecidos como feudos. Apesar da decadência do Império Romano, a gente dá um grande destaque ao reino dos francos, que eram povos germânicos que dominaram aquela região onde hoje é a França, o território onde hoje é a França, inclusive a França em decorrência da denominação dos reinos franco, e vai ter uma grande prosperidade naquele momento, mesmo no início da Idade Média, mesmo onde o Império todo entrava em decadência, o Império Franco ele vai conseguir prosperar. Então, a partir daí, nós começamos a analisar algumas características. O governo, por exemplo, do Império Franco ele vai ficar dividido entre merovingios, as dinastias dos merovingios e dos carolíngios. O dos merovingios vai ter uma grande prosperidade durante o rei de Clovis, que ele vai conseguir unificar alguns territórios, dando início ali ao Império Franco. E aí, só que quando o Clovis ele morre, os seus sucessores não conseguem concentrar esses poderes e o Império Franco fica a cargo dos prefeitos, que eram os majordomos, somente da cidade de Paris. A partir daí destaca-se Carlos Martel. Carlos Martel ele vai impedir o avanço do islamismo sobre a Europa, que o islamismo já estava no processo de expansão, conquista territórios ali do norte da África e tenta entrar pela Península Ibérica, ou seja, onde hoje é Portugal e Espanha, e quando chega ali no Reino Franco ele vai ser barrado na Batalha de Poitiers, no ano 732, e o islamismo acaba não tomando conta da Europa. Isso vai dar um grande moral a Carlos Martel, só que é Pepino, que é o filho de Carlos Martel, é quem vai dar um golpe, vai derrubar a dinastia dos merovingios e vai montar a dinastia dos carolíngios. O filho de Pepino, Carlos Magno, é que vai conseguir conquistar territórios, vai doar esses territórios à igreja, ele vai se aproximar muito da igreja católica, ele vai ser coroado, mais à frente eu vou colocar uma imagem de Carlos Magno sendo coroado pela igreja, ou seja, abençoado o reino dele. Então você observa o quê? Que a partir desse reino franco, a igreja volta a ter uma grande ascensão, uma grande importância, a igreja começa a ter o domínio político e o domínio espiritual, aquela ideia de poder temporal, domínio poder espírito e domínio poder político. Então a igreja começa a ter uma grande moral, porque ela começa a conquistar territórios que eram conquistados, na verdade, pelos povos germânicos que eram doados à igreja. Então era o que simbolizava ali o poder do rei, era justamente a bênção da igreja católica. Durante o governo de Carlos Magno foi colocado muito em prática uma cultura dos povos germânicos que era a ideia de fidelidade. Então as pessoas lutavam, guerreavam para ser fiel a esse governante. Então, através dessa fidelidade, Carlos Magno começava a doar terras, doar entre aspas, cedia terras tanto para a igreja como também para aqueles nobres que lutavam, que guerreavam a favor do rei, ou seja, por fidelidade ao rei. Então aí começou a surgir um grupo na sociedade, um grupo de duques, de nobres. Quando Carlos Magno morreu, os sucessores de Carlos Magno não vão ter o mesmo sucesso, e aí o Império Franco ele vai ficar enfraquecido e esses duques, que dominavam essas terras, vão ficar mais poderosos, só que eles vão ficar isolados. Então começa daí o que a gente conhece como Idade Média. Então cada duque vai se tornar esse senhor feudal que vai dominar a sua região individualmente. Então, com essa divisão de poderes, com o surgimento desse grupo de senhores feudais, começa aí o que a gente conhece como a Alta Idade Média, o momento maior do período feudal, ou seja, do feudalismo. Lembrando que o feudalismo é uma cultura imposta à sociedade ocidental da Europa. A partir de então a gente começa a caracterizar essa Alta Idade Média. Nós observamos aí primeiro o êxodo urbano, no qual a população sai das cidades e começa a ir para as áreas rurais. Foi a lei do colonato. A lei do colonato incentivou a população a buscar apoio dos donos das terras, os senhores feudais. Eles vão fazer acordo com esses senhores feudais. Enquanto eles produziam para manter a estrutura social dos feudos, os senhores feudais vão criar meios para protegê-los. Então é o começo aí da Idade Média, é a ruralização da população. Daí se cria o conceito de feudalismo. Mas vocês questionam, o que é um feudo? Então, um feudo geralmente é representado por um grande lote de terra.
Mas, na verdade, qualquer coisa com a qual se pudesse produzir algo para o sucerano já era considerado um feudo. Qualquer ferramenta, qualquer coisa, um animal, né, que estava dentro ali daquele território era considerado um feudo. Você observa a estrutura de um feudo, né, como é que ele é dividido, né, aquele território. Então você observa aí o manso senhorial, né, no qual as terras eram de domínio do senhor feudal, onde ele ficava lá em seu belo castelo, e as terras eram de cultivo particular dos senhores feudais, geralmente feita pelos servos, né? Havia também o manso servil, no qual essas terras também eram do senhor feudal, mas eram arrendadas aos servos. E nessas terras, os servos produziam para a subsistência de todo o feudo. E havia também o manso comunal, né, no qual também as terras pertenciam aos senhores feudais. Só que nessas áreas eles ficavam ali os bosques, né, os locais para torneios, porque os nobres eles precisavam se preparar em caso de conflito. Então isso entra muito lá na questão de educação física, né, no qual as pessoas já se preparavam para em caso de luta. Então eles treinavam muito também naquela época. E lá eles praticavam torneios de caça e entretenimento ali da nobreza, esses mansos comunais. A questão religiosa vai destacar aí, claro, a Igreja Católica, lembrando que os edictos de Milão, lá de Constantino, quando permitiu a religião cristã, né, poder ser cultuar a sua religião. Depois Teodósio, que vai criar o Edito Tessalônica, no qual vai obrigar, né, ou seja, o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano, e a Igreja Católica, mesmo com a queda do Império Romano, ele vai começar a converter, né, os povos bárbaros ao cristianismo. Então, devido a essa conversão dos povos bárbaros, ou seja, apaziguamento das guerras de invasão, a igreja vai ganhar muito prestígio na sociedade medieval. Ela vai, como já foi dito, né, ela vai passar a ter o domínio político e o domínio espiritual, ou seja, o religioso de toda a sociedade. Ela vai comandar praticamente tudo. Enquanto os territórios politicamente estavam divididos, a igreja centralizava, né, a ideologia da época. Então a igreja vai passar também a monopolizar o pensamento, né, e o comportamento da sociedade nos diversos feudos. Daí vão surgir algumas universidades eclesiásticas, vão surgir filósofos né, para argumentar a religião. Aí destaca-se aí para as ideias de Santo Agostinho, Pedro Abelardo, Tomás de Aquino e vários outros que vão surgir naquela época, trazendo a filosofia, né, introduzindo a filosofia ao consentimento aos princípios da Igreja Católica, né? Então, devido à influência da Igreja, vai haver um atraso também nos estudos científicos, porque tudo era justificado com a presença de Deus, né, no qual argumentava a Igreja Católica. Na ideia de poder, né, vai haver a descentralização política, ou seja, ao contrário da centralização dos poderes nas mãos de um imperador, né, como aconteceu lá no Império Romano, agora os feudos tinham seus próprios governantes, né, os senhores feudais, então o poder ficou descentralizado. Na questão social, a sociedade ficou dividida em 3 estados, né, o clero, que era o primeiro estado, os nobres, o segundo estado, e os servos do terceiro estado. Cada um tinha uma função muito importante nessa estrutura social. O clero, né, num mundo onde eles viam um mundo pessimista, que o mundo ia se acabar e a única salvação era a igreja, ou seja, era Deus, né, o clero vai se tornar o principal, porque o clero orava, protegia toda aquela sociedade. O segundo estado eram os nobres, né, e eles tinham a obrigação de lutar, ou seja, de proteger todo o feudo em caso de guerras, de conflitos. Os nobres eram responsáveis por montar esse exército. Eles se preparavam no todo para isso. E o terceiro estado, que eram os servos, e tinham a obrigação de produzir alimentos e produtos manufaturados para a sobrevivência do feudo. Então, cada um tinha uma grande importância dentro dessa estrutura social. Na questão econômica, né, a produção era de subsistência, uma economia de subsistência, ou seja, o que era produzido era para apenas a sobrevivência do feudo. Era como se fosse o início, né, do mundo, no qual as pessoas, tudo que era feito era só para sobreviver mesmo, ou então o fim do mundo, né, que não existia nada e que tudo que era produzido era para as pessoas se manterem vivas naqueles momentos. Então, a produção de subsistência. Não tinha-se a ideia de acumular riqueza, de produzir para ser rico, né? A produção era para o consumo próprio. E o comércio que existia era feito através da troca dos produtos, que é a ideia de escambo, né? Se você produzia um determinado produto, você poderia trocar por outro. E não, era uma espécie de comércio, né?
e não com o intuito de acumular metais preciosos, joias, dinheiro, etc. E o período feudal ele é marcado pela relação de dependência homem a homem, né, entre o sucerano, que era o senhor feudal, e seu dependente imediato, nesse caso vassalo ou servo. Né? Então havia diversas obrigações feudais do subordinado em relação ao seu soberano. Vou colocar alguma para vocês aqui, não vou nem ler, só para vocês darem uma olhada aí. Toda vez que eu vou falar sobre esse tema de relação de suceranos e vassalos, eu sempre fico encabulado com essa da formariagem. Não sei se dá para vocês lerem aí, mas veja bem. Ó. Na formariagem, quando o nobre se casava, o servo era obrigado a pagar uma taxa. Quando o servo se casava, a primeira noite de núpcias da noiva pertencia ao seu feudal. É brincadeira? Que loucura, velho. Mas enfim, tudo isso acontecia através da cerimônia de investidura, no qual havia algumas etapas, né, nessas cerimônias. Por exemplo, havia a homenagem, no qual o servo se entregava ao senhor se jogando de joelhos, esperando a enfeudação. Havia também o juramento de fidelidade, onde os servos do senhor se comprometiam ali a ser fiéis um ao outro, e aí trocavam um beijo, né, para selar o juramento, como está aí na imagem. E havia também as investiduras, né, no qual isso se trata de entregar o feudo, que pode ser representado por um bastão ou um anel, ou até um ramo de árvore. Né? Isso aí representava a entrega do feudo. Então havia toda essa cerimônia para que acontecesse aí a enfeudação, né? Passagem dos territórios, ou seja, a doação dos territórios para os servos. Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse. Na próxima aula voltaremos falando sobre a Baixa Idade Média. E aí vocês vão ter que fazer essa atividade e mandem para mim. Né? Eu vou dar um tempo bom para vocês. Vocês me entregam até na próxima quarta-feira, ou seja, a próxima aula vocês podem enviar. Mas a aula está aí já disponível. Eu gosto muito que tirem as dúvidas. Se tem alguma coisa que você leu sobre o assunto, vocês acrescentam o assunto. Vejam em modo de vocês, se tem alguma dúvida. Me pergunta pelo zap. Às vezes você pergunta aqui pelo vídeo, fica mais difícil para vocês mesmos acompanharem. O meu aqui, quando vocês mandam, eu vejo. Mas eu não sei se vocês acompanham. E aí vocês me mandam essa atividade até a próxima quarta-feira, ok? Então tenham todos aí um bom dia e até a próxima aula.